Então, acho que já estão todos instalados. Queríamos dar as boas-vindas a todos. Em nome da Vereadora da Cultura, agradecer a vossa presença e, em especial, à disponibilidade dos artistas que estarem todos cá connosco hoje. A Vereadora não pode estar aqui no início, é provável que ainda passe por cá. Fiquei endividada para vos dizer isto. Hoje é a segunda sessão da programação complementar da exposição A Sexta Parte do Mundo, que é a primeira exposição do novo ciclo de arte contemporânea que regressa ao espaço do Museu do Neorrealismo. Tenho o gosto e o privilégio de partilhar a curadoria deste novo ciclo, que se vai estender até 2020, com a Sandra Pereira Urbans. Acaba por ser um ciclo que vai... parte do nome da cosmopolítica vem precisamente, inspira-se também numa vertente importante do legado neorrealista, que era a Biblioteca Cosmos, e era um projeto emancipador de divulgação, de partilha da cultura, em plena década de 40 do século XX. E acho que estas questões são preponderantes, trazer ao de cima cada vez mais nos dias de hoje, no presente, portanto, e esse jogo e essa ligação é importante num espaço como o Museu do Neorrealismo. Convidamos nesta primeira exposição 4 artistas, o André Guedes, a Maria Trabulo, o Marcelo e o Nicolai. É sobre os processos criativos das obras que eles fizeram a partir do primeiro tema que trabalhamos, que é a Revolução em Sentido Lato, e porque em 2017, e este ciclo inaugurou-se em dezembro do ano passado, estávamos a evocar a Revolução de outubro de 1917, é sobre esse tema que foram então trabalhar. Vou só dizer como é que se vai suceder a sessão. Estamos a pensar fazer então uma abordagem, cada um deles, ao próprio percurso de trabalho deles, aqui em auditório, porque tem que mostrar algumas imagens, e depois faremos então a tal visita, o tal encontro, a tal conversa aberta às vossas indagações, às vossas dúvidas, em registro mais partilhado, em contextos positivos junto das próprias obras. No final, teremos então as leituras do caderno dramatúrgico concebido pelo André Guedes para a obra Novo Dia. Agradeço mais uma vez a presença dos artistas e a disponibilidade que eles tiveram a estar aqui connosco. E passo a palavra à Sandra. Olá, boa tarde a todos. Então, a Paula falou, portanto, na Sexta Parte do Mundo, que é a exposição esta primeira exposição de um ciclo de 6, que vai só terminar em 2020, em que nós tentamos sempre fazer, portanto, isto é uma espécie de regresso da arte contemporânea ao museu. Tive um primeiro ciclo que foi dirigido pelo David Santos, e nós voltamos agora com exposições coletivas em que colocamos artistas contemporâneos em diálogo com a coleção e trabalhamos temas, que são temas mais abrangentes. Neste caso foi a ideia de revolução, para que possam surgir obras novas e o museu ter aqui também uma presença daquilo que é a criação, digamos assim, não só muito voltado para o acervo e para o legado. No caso, a Sexta Parte do Mundo, a ideia de revolução, nós partimos aqui de um filme que era do Dziga Vertov, em que ele faz um balanço da Revolução Russa em 1926, e o que fizemos foi interpelar os artistas a pensar no presente, o que é isto da revolução, o que é isto dos processos revolucionários, e portanto não fixarmos só no passado, mas trazer, digamos assim, estas ideias, encontrar figuras, e de uma forma muito abrangente, isto é, seja do ponto de vista económico, seja do ponto de vista cultural, ecológico também, em que, portanto, pensar essa transformação e aquilo que foram as possibilidades e os falhanços de todas as revoluções. Mas bom, vamos falar, porque esta é mesmo uma oportunidade também de ouvirmos aquilo que eles têm a dizer sobre os processos, de onde é que partiram e de que forma é que as obras que apresentavam estavam já, algumas em continuidade com aquilo que eles estavam a desenvolver. Ia passar a palavra, em primeiro lugar, à Maria. Aquilo que nós vamos fazer é, cada um irá apresentar brevemente o seu trabalho, e depois abrimos, se calhar, aqui um momento de
questões de diálogo e também depois para o percurso, os positivos estiverem de acordo, não é? Se houver assim, alguma questão que queiram colocar aos artistas, eles estão na tribuna. Maria, vamos lá. Obrigada. Espero que me ouçam bem. Boa tarde a todos. É um grande prazer para mim poder estar aqui e falar sobre o meu trabalho e também poder ouvir os restantes artistas falarem sobre o seu trabalho. Eu por pouco não estive cá. Estou um bocadinho debilitada, mas muito obrigada também pelo convite. E aquilo que eu irei falar é o processo de como estas obras que estão aqui apresentadas na exposição aconteceram. É um processo que eu tenho vindo a desenvolver há quase 2 anos e que começa com a minha partida para a Áustria durante a crise e durante aquilo que eu observava como sendo o falhanço de atos revolucionários ou tentativas de uma revolução em Portugal e não só, e observar isso num contexto estável, que é o contexto austríaco, mas socialmente e politicamente muito debilitado, mas apercebendo-me depois que uma revolução lá é impensável. Então, eu em Viena deparo-me com um catálogo de uma exposição que aconteceu no Boda Museum em 2015, em que a exposição expunha obras que eram recuperadas de um incêndio que houve num bunker em 1945, já depois do final da Segunda Guerra, e a exposição procurava, de certa forma, trazer, dito pelo próprio curador, trazer essas obras de novo à história da arte, mas o que estava exposto em Berlim eram cópias, eram impressões em tela, impressões a preto e branco, porque era o que restava do arquivo do museu das coletâneas profundamente meticulosas que os nazis deixaram das obras que existiam. E isto deixou-me bastante curiosa, ao ponto de eu ter ido a Berlim depois e ter visto essas peças e falado com os curadores que tratam esta parte do museu, que é assim para eles literalmente uma pedra no sapato, porque eles não sabem o que fazer com estas obras. Muitas delas, especialmente esta, são obras-primas do Renascimento italiano e coloca-se a questão de o que fazer com elas. Se as restauram, se as vão restaurar até que elas nada demonstrem do que se passou, ou se devem assumir aquilo que foi uma segunda camada de história que aconteceu sobre elas. E isto depois levou-me para esta peça que eu tinha visto no documento em 2012, que era um aglomerado de massa e de matéria resultante de bombardeamento do Museu de História da Arte no Líbano, em que algumas peças de escultura se fundiram nesta massa após um bombardeamento. Aqui, isto já são imagens do acervo, vou-vos mostrar várias imagens. Portanto, isto são as obras que o Boda Museum tem e que não sabe o que há de fazer com elas. Tem-nas desde há anos em acervo. Eu poderia perder aqui longas horas a falar
sobre cada uma delas, mas vou, por exemplo, falar sobre esta que o Buddha Museum está situado em Berlim, na Ilha dos Museus, e a Ilha dos Museus, depois da divisão de Berlim, ficou a cargo da União Soviética. E esta cabeça ficou, depois da separação, a cabeça ficou com a União Soviética e o busto desta princesa ficou com os aliados. Então, com a queda do mundo, foi possível iniciar um processo com muitas destas obras de também as reunificar. Ou, por exemplo, no caso desta obra, e com isto eu passo depois para um outro assunto que esta investigação me interessou. Isto era uma obra já de uma outra parte do acervo do Buddha Museum, em que eles descobriram no processo de restauro que o nome que estava inicialmente anotado no busto, afinal pertencia a outra pessoa. O que é que sucedeu? Neste caso aqui não era importante que a imagem do busto, a imagem da estátua fosse correspondente à da cara, que responde ao nome da pessoa representada, mas o mais importante era que para a história, para uma persistência da memória, ficasse presente o nome. Isso deixou-me a pensar bastante naquele que é o papel de uma imagem, para o que é que uma imagem significa enquanto algo consigo carrega uma memória. E neste caso aqui bastava um nome. Entretanto, fui até à Gipsformerei em Berlim, sendo que eu tínhamos falado no início que naquela primeira exposição do Buddha Museum eles usaram cópias e impressões de pinturas, usaram também cópias de estátuas e de várias esculturas e bustos, e cópias essas que são produzidas em Berlim desde há 200 anos, a partir de moldes, em que várias destas cópias que vêm nesta imagem, o original já nem sequer existe. No caso do vídeo que está aqui em exposição, é um desses casos. É uma cópia de um busto de Júlio César que eu adquiri online à Gipsformerei, e o original ainda existe, mas está já danificado. Todas estas imagens que vocês veem são cópias. Aqui uma comparação entre os métodos tradicionais à direita e os métodos digitais à esquerda para a produção de um molde e de uma cópia de uma escultura. E entretanto, aqui é a execução em 2015 da réplica do túmulo de Tutankhamon pela Factum Art, que é uma empresa com sede em Madrid que executa cópias em massa de obras de arte, muitas ou de artefactos arqueológicos, com o incentivo e com a intenção de, através das cópias, que o original possa persistir, perdendo o seu uso. Neste caso aqui a intenção é que os visitantes possam passar o tempo e visitar apenas a réplica e que o original possa ser, e que o túmulo original possa ser fechado para que seja preservado. Entretanto, eu a par disso comecei nas visitas que fazia aos museus, comecei a fazer as minhas próprias cópias,
desde 2015, diria, visitando museus e perguntando quais as peças de acervo que eles tinham que estivessem prestes a serem destruídas. Neste caso aqui são cópias no Museu das Belas Artes do Porto. Eram cópias de cópias, cujas cópias, as master copies eu tinha visto em Berlim. Então estas estátuas estavam prestes a ser destruídas e eu, com um scanner manual, fiz uma imagem de partes desses corpos, fazendo uma cópia, uma cópia digital, bidimensional, mas as falhas que surgem na imagem são da tridimensionalidade da peça. A parte disto, então, recapitulando, visitando museus e exposições que tratavam a questão de como a obra de arte pode carregar consigo ou pode sofrer também pode também carregar consigo, na sua superfície pode reter as consequências de um acontecimento histórico e a questão de manter isso ou não, mas tendo-me eu percebido que há instituições que se especializam em tratar a permanência desses artefactos, eu comecei a questionar se seria então possível esquecer. E observando que uma revolução implica também isso, implica o apagamento de alguém, implica o esquecimento e substituição de alguém em prol de outra coisa. O derrubar de uma estátua, a destituição de um ditador, de um presidente, implica isso. Eu lidava com isso diariamente em Viena, lidava com as consequências disso, não na vida política de Viena, mas nas pessoas com quem eu lidava, com quem eu me cruzava, pessoas vindas da Primavera Árabe, que estavam também eles desapontados com o que tinha sido o resultado das revoluções nos seus países. O vídeo aqui exposto aborda muito essa questão, e como é que uma substituição e um apagamento pode ser ou não efetuado. Então, coloquei aqui estas imagens que são motes para como deve alguém ser esquecido, e eu coloco isso a par de fazer de uma revolução. Num primeiro caso é o de evitar o contacto com a pessoa, e aqui o segundo passo seria bloquear a pessoa ou eliminar a pessoa da sua presença online, e aqui livrar-nos de tudo aquilo que nos lembra essa pessoa, todos os bens, tudo aquilo que tenha uma representação física. Isso não é tão diferente do derrubo de estátuas, não é tão diferente de memes que se partilha na net, não é tão diferente de participar do espaço público online ou físico. Os memes ou apagar alguém da presença online não é tão diferente de desfigurar uma estátua, que neste caso ainda mais, em 2011. Aqui é uma mulher na rua que tira uma fotografia com uma estátua em Tel Aviv do primeiro-ministro israelita, que entretanto já foi derrubada também. Aqui eu coloquei aqui esta imagem porque no vídeo as imagens que correram isto é momentos antes do derrubo da estátua de Saddam Hussein em Cabul. Em Cabul não, peço desculpa, no Iraque, e a imagem que mais percorreu o mundo foi esta com a bandeira americana, mas a verdade é que momentos após a bandeira iraquiana foi colocada.
e só então foi realizado o derrubo. O que é que me interessa aqui é que, por mais que as estátuas sejam derrubadas, os personagens políticos destituídos ou substituídos, chegamos aqui a um ponto em que estes materiais não podem ser apagados, estes materiais não podem ser retirados. E isso foi comigo que depois me interessou trabalhar, foi com aquilo que será impossível de apagar ou de substituir, que é o que fica, não só o material que fica online, mas também aquilo que fica na memória de quem participa destas ações. Coloco aqui também uns outros exemplos que podem demonstrar o que é uma prática comum do ato revolucionário, que é esta abolição da imagem, nós estando tão obcecados por imagens e nós produzindo tantas imagens, desde aqui é o vandalismo do Museu Mossul pelo Estado Islâmico, ou o acidente com o arquejo da Nação Alerta Antiga, aqui em Restauro, ou o que se passou com a estátua do Rei Dom Sebastião no Recio, em Lisboa. E depois passamos a isto. Aqui é, portanto, Iraque em 2003, do lado esquerdo, e Iraque em 2013, do lado direito. O que aconteceu foi que, e aqui é próximo do final, o que aconteceu é que, com a queda da estátua de Saddam Hussein, o pedestal ficou vazio. E, segundo a investigação que eu fiz, houve uma agonia em ter um pedestal vazio numa praça principal de uma cidade após todos os acontecimentos políticos que decorreram nesta revolta no Iraque. Então houve uma pressa em ocupar esse pedestal por alguma coisa. Foi feita uma encomenda a um artista local que propôs uma estátua, que era uma figura de uma família, que com o sol, com a lua, e que passado uns anos, isto em 2013, já estava bastante destruída, não porque tenha sido porque alguém tenha agido sobre ela, mas devido ao tempo. E o que eu procurei, e que também procurei nos trabalhos que estão aqui apresentados na exposição, foi trabalhar esse impasse entre uma destituição ou um espaço que fica vazio de um pedestal. Portanto, o momento entre o fechar, o terminar de uma revolução e o tempo que existe entre isso e a passagem para outra coisa. Isto ainda referente, por exemplo, à destruição de Palmira, em que, entretanto, já foram começadas as reconstruções de algumas das peças que foram destruídas ou que foram danificadas, e tem sido usado técnicas. E aqui no Museu Socialista em Sófia, na Bulgária, que visitei em 2016, isto era um jardim onde tinham sido colocadas era praticamente como na Europa de Leste, em que foram retiradas todas as estátuas que havia de Lenin na cidade, e todas foram colocadas no jardim, e
e esta era a única que não tinha, só tinha restado mesmo o pedestal. Ou aqui em Kiev, numa dos pedestais de uma das estátuas de Lenin que foi derrubada, em que esse pedestal foi criado por uma agência mexicana para permitir às pessoas que pudessem subir até ao topo e ocuparem esse pedestal vazio. Portanto, com isto terminava a apresentação. Gostaria de falar sobre as obras com elas, portanto, sobre os vídeos e sobre a bandeira que está. Mas posso, em jeito de conclusão, dizer que, portanto, o convite para a participação na exposição surge quando eu estava a meias com esta investigação, o ano passado, e eu questionava e continuo hoje, presentemente, a questionar a utilidade de uma revolução nos dias de hoje. Sinto que os nossos hábitos têm sido tão alterados por uma vivência diferente do que é o espaço público. Interessa-me questionar, nesse sentido, como é que se podem fazer revoluções ou protestos perante os últimos anos em que essas parecem não ter resultado, e tendo convivido com isso em Portugal e tendo convivido com isso em Viena, e acompanhando de perto pessoas que tinham passado por isso, e pessoalmente também com as marcas que isso pode deixar em Oeiras, essa participação. Obrigada, Maria. Obrigada. Olá a todos, boa tarde. A obra que eu preparei para a exposição é relativamente. Estabelece a relação entre dois elementos que são muito precisos. Um é uma evocação de uma figura ligada ao movimento literário, do neorrealismo, o Soeiro Pereira Gomes, e a outra é uma referência a uma indústria, a indústria do cimento nacional, local e nacional, que é a Simpor. E embora a obra seja sucintamente estabelecer no mesmo espaço e num momento que é ativado pela leitura de alguns textos do Soeiro Pereira Gomes, embora exista um lapso temporal entre essas duas referências, na verdade, para lá chegar a um caminho tão sucinto ou literal, no bom sentido, espero, de facto o processo foi desenvolvido com alguma paciência com ambas as curadoras da exposição, a quem eu agradeço imenso esta disponibilidade e voluntarismo para termos tão persistentemente e com alguma abertura, tendo em conta também o tempo que tínhamos para ir percorrendo as várias pistas que o projeto foi criando no interior do bloco próprio. Pronto, e chegado ao Museu do Neorrealismo, para trabalhar sobre esta proposta das curadoras, da Paula e da Sandra,
aquilo que me pareceu como mais evidente e um pouco também no desenvolvimento de outros projetos que eu tinha feito recentemente que tinham a ver com a produção num contexto de produção material e todo o âmbito social que se desenvolve em espaços de trabalho. Interessou-me, de uma forma que seria muito evidente para aqui, pensar ou saber conhecer um bocadinho mais do que é que tinha sido uma das atividades principais ou emblemáticas aqui na região, que estão obviamente ligadas à sua ecologia, digamos assim, ao rio, à geografia e ao aproveitamento dos recursos naturais que ele próprio providencia. Essa atividade era a produção de telhas e tijolos nos telhais junto ao rio. O Soeiro Pereira Gomes justamente dedica-lhe um livro, não é, chamado Esteiros. Os esteiros são os locais justamente que são uma espécie de uns dedos que entram para dentro de terra, de onde são recolhidos este barro, que depois é utilizado para a produção destes elementos. Esta indústria que era uma indústria, não é? Era uma indústria com uma mão de obra em boa parte infantil. Estes são alguns registros fotográficos que permitem-nos ver essa realidade e ao mesmo tempo também que a ocultam. Ou a revelam até involuntariamente nestas fotografias, onde vemos muitas crianças a trabalharem nos esteiros. Bom, os esteiros, obviamente, hoje em dia já desapareceram e chamou-me a atenção, em particular, o facto de justamente a Simpor ocupar o lugar, não é? Físico onde existiam justamente estas unidades de produção que eram essencialmente produção manual, não é? Embora recorrendo a um conjunto de dispositivos que envolviam obviamente alguma tecnologia, uns mais sofisticados que outras unidades, mas havia várias produções de esteiros, de tijolos nos esteiros. Bom, e ao mesmo tempo que eu fui entrando na pesquisa, fui também recebendo estímulos daqui do museu, relativamente ao património industrial, a todo o conjunto industrial até relativamente recente desativado, e foram colocadas hipóteses sobre se que isto também tinha a ver com uma familiaridade que eu teria relativamente a práticas artísticas de certa forma que de certa forma se transpõem nos seus atos ou realizações uma vontade política, como o teatro. E também me interessou saber que tipo de espólio poderia existir aqui no museu relativamente à produção dos próprios autores neorrealistas nessa área. Mas acabámos acabei por chegar concretamente de facto ao Soeiro Pereira Gomes. Não só ele tem essencialmente dois romances mais, são os romances que, digamos, fazem a sua obra literária, que começa por ser, eu só tenho aqui imagens da Engrenagem. A Engrenagem é o segundo romance, cuja versão final é terminada já está na clandestinidade, mas ele faz o primeiro romance, que o torna-se, digamos, célebre, é Os Esteiros, justamente. A Engrenagem para mim foi um momento mais importante que Os Esteiros, porque a Engrenagem ele descreve a transformação de uma comunidade, do espaço físico e social e as repercussões também na vida obviamente
económica dessa comunidade com o aparecimento de uma fábrica. E de facto a engrenagem aqui, não, obviamente que a engrenagem também é a tecnologia, não é, desta própria fábrica, não é, e toda essa inovação que ela traz e à partida todas as melhorias que a existência da fábrica iria trazer àquela comunidade, mas na realidade a engrenagem são também todo o tipo de relações sociais que se estabelecem ou que existem e que também se vão transformar nessa própria comunidade. Para mim, que nunca tinha ou que nunca li literatura neorrealista, a engrenagem, ler o Soeiro Pereira Gomes, em particular a engrenagem, foi bastante foi importante porque, como eu estava a dizer a uns amigos meus na altura quando estava a ler isto, nunca tinha tido o privilégio, digamos assim, de estar perante uma descrição sobre modelos de vida ou de vivências sociais, e através do Soeiro Pereira Gomes é através dele que eu tenho esta descrição física e que também é bastante emocional sobre como é que vivem, como é que viviam e como se calhar como ainda vivem determinadas pessoas, obviamente ligadas ou seja, os desfavorecidos e os pobres. E, bom, isto não está diretamente aqui na obra que preparei para a exposição, mas isso justifica o motivo pelo qual de facto o Soeiro Pereira Gomes, para mim, tornou-se, depois também com o conhecimento da sua biografia, uma chave na minha proposta para a exposição. O Soeiro Pereira Gomes trabalhou no Cimentos Tejo, que é criado já no final do século XIX, não é? Tenho ideia. E ele trabalha no Cimentos Tejo desde que vem de Coimbra, vem viver para Alhandra entre os anos 30 e os anos 40, provavelmente, não estou enganado. E já nos anos 30 o Soeiro Pereira Gomes torna-se militante e dirigente do Partido Comunista. E em 44 é quando é organizada uma greve, isto resumidamente é uma informação que também está depois no caderno que está na peça. Ele está envolvido na preparação de uma greve, e quando essa marcha da greve passa pelas portas da fábrica, ele sai da fábrica e junta-se à marcha e aparentemente, isto pelo menos é o que eu quis ficar, foi como foi transmitido, mas é essa imagem com que eu quis ficar. Ele não volta, regressa mais à fábrica e dias depois, desde já em Lisboa, já tendo fugido para Lisboa, não é, porque a participação dele na marcha da fome foi de certa maneira uma confissão da sua própria relação ao engajamento ideológico, e ele entra na clandestinidade. Portanto, 2 dias depois do 8 de maio, parece. Bom, e o que aconteceu, de facto, ele trabalha na... Desculpa, não estou muito familiarizado com este PC, com PCs no geral. Como é que eu vou para trás? Desculpa. É isto. É outra pasta preta. Está muito bonito. Porque é um PDF. Sim. Ok. Seja isso. Bom,
Posto isto também, lá está, havia que escolher também quais eram as indústrias principais, vamos não alongar um bocado. Quais são as indústrias que estão a operar em Vila Franca de Xira, na região? Obviamente que a Simpor é a mais emblemática, ou das principais, obviamente também porque o é a nível nacional. Nós fomos visitar a Simpor e na Simpor visitamos vários edifícios, visitamos o núcleo museológico e fizemos uma brevíssima visita às instalações, como é que se pode dizer? Bom, aos fornos e nomeadamente a este edifício em particular, que é a Central de Comando da Simpor. A Simpor é também uma indústria que recorre, como vocês sabem, à matéria física, não é, da própria região, não é, nas encostas, antes de chegarmos até mesmo antes da Alhandra, existem estes tapetes que trazem desde os, como é que se diz, não vou dizer retirado, das pedreiras, são tiradas das pedreiras, o calcário, que é utilizado na produção do cimento. Este edifício é o edifício da Central de Comando, que é um edifício que nós nunca vemos na estrada, é um edifício que existe nos percursos internos da própria fábrica e que em 2000 foi alvo de uma pintura mural que foi realizada por um engenheiro que trabalhava na empresa na altura. E para quem ainda não sabe, estas são imagens que foram fornecidas pela própria Simpor. São imagens, penso eu, pouco depois da pintura destes elementos. São as cores, embora na projeção as cores fiquem um pouco escuras, alteradas, mas este aqui é como se apresentava o edifício pouco depois da sua pintura. Esta também. Esta é a entrada, justamente. O motivo que vocês veem ali depois na exposição é justamente este alçado com estas formas geométricas. Este é outro dos alçados desse edifício. O edifício tem este caráter. É um edifício, digamos, ao cérebro do funcionamento de toda a unidade. E é nele onde estão os computadores e existem toda uma série também de laboratórios. À parte disso, existem depois outros edifícios à entrada da fábrica que são a administração e outro que é o núcleo museográfico, mas na verdade este é o edifício que de alguma forma congrega e orquestra de alguma forma todas as operações da produção do cimento. Bom, aqui as cores são alteradas. Esta foi a partir dos desenhos que me foram passados, onde foram feitos estudos prévios, o PDF que eu mostrei inicialmente. Esta é só simplesmente uma imagem, mas aqui também está com as cores alteradas, onde as cores foram, onde eu utilizei as cores. Este mural tem a particularidade justamente de ser, ele para mim representa também um pouco da história, também da empresa e também dos valores ou das perspectivas da empresa relativamente à sua imagem. Mas, curiosamente, há uma imagem ou um sentido de que imagem interna, ou seja, este mural, pelo que eu pude perceber, ele é feito com a intenção, já num período pós-Expo 98, não é, em que todo este percurso ao longo do Tejo
estava a ser alvo de renovação também, assim, impor pretendeu fazer uma certa não é uma recuperação, mas uma harmonização das suas próprias infraestruturas, sendo que são, obviamente, uma indústria que é uma indústria ligada a algo que é cinzento. E o mural tem uma particularidade também dentro da sua história e que não deixei também de o talvez a posteriori de o rebater também sobre a história do Sr. Pereira Gomes e da sua entrada na clandestinidade e nessa invisibilidade, que é o facto de este ser um mural anónimo, uma vez que o autor também desejou permanecer anónimo, talvez também porque o mural também foi o resultado de um conjunto de vozes que participaram na discussão do esquema e não sei das formas, provavelmente não só das formas, mas sobretudo da cor. Ou seja, também foi por isso que eu também trouxe aqui este desenho, porque de facto as cores originais não são as cores que estão na fachada, elas foram sendo alvo de um debate. Vi mais fotografias. Bom, afinal estavam, já tínhamos todos. Aqui as cores parecem, a projeção parecem mais vivas. Este é como está o mural hoje em dia. Portanto, as cores já foram apagadas, obviamente não. Eu tomei a opção de as restituir fazendo uma aproximação à paleta original. Mas bom, eu também, como disse a Maria, também depois junto à obra poderei também falar um bocadinho sobre o que é que representa para mim estes elementos. Queria um pouco aqui só revelar as referências ou as fontes de onde vêm estes materiais. Obrigado. Vou tentar ser mais breve, porque a minha peça acaba por ser aquela que, a ser visionada, vai levar um pouco mais de tempo. Sexta parte do mundo foi o que me trouxe os meus interesses, sobretudo para esta exposição. Isto surge numa altura da minha vida que coincide com um projeto cinematográfico que estou a preparar já há algum tempo, que é uma reflexão sobre a Revolução Russa e as utopias em redor, quer em termos de revoluções anteriores, quer nos seus desfechos. A sexta parte do mundo tem a óbvia referência ao filme do Vertov, que correspondia a uma designação do Império Russo e posteriormente à União Soviética inicial, que era da ordem do lugar comum e caiu em desuso, que é de facto a sexta parte do mundo. Nós temos por explorar, temos por desenvolver uma parte considerável que não é conhecida sequer localmente.
E uma visita recente à Rússia, que fiz, vai fazer um ano, para mim era não apenas uma visita de trabalho, mas uma oportunidade de conferir algumas questões de possibilidade de regresso à história num país que é também uma espécie de laboratório, um laboratório de ressaca. Nesta altura, qualquer pessoa com menos de 30 anos, nascida no espaço da União Soviética, não tem memórias significativas dessa realidade. E isso é algo que faz uma diferença extraordinária se pensarmos que corresponderia na história da União Soviética a um ponto pós-Segunda Guerra em que os jovens já não tivessem memória, ou nunca tivessem tido, do Império Russo. Portanto, para um país que sistematicamente foi massacrado e se automassacrou durante uma parte enorme do século XX, o que é que isso nos diz, o que é que nos pode dizer em termos de recolocação de fatores de mudança social e de reinvenção de maneiras de fazer política. E claro, cada viagem é uma experiência individual, mas esteja-se uma semana ou vários meses, é sempre os lugares por onde passamos, os estratos que visitamos, etc., que nos dizem que nos influirão na leitura que faremos da realidade. E no caso da Rússia, onde a maior parte do meu tempo passou-se em Moscou, entre Moscou e São Petersburgo, são as cidades mais desenvolvidas, são as duas maiores cidades de um país que, como Portugal, não é bastante ou excessivamente centralizado, portanto há pouca, para as dimensões do país, há pouca realidade de cidades que desafiem esse eixo. Portanto, há poucas cidades com mais de 1 milhão de habitantes. Eu diria que nesta altura é como se eles estivessem a viver uma espécie de normalidade bem-vinda num país que viveu, e as artes são testemunha disso, em situações de alternativa, de esquizofrenia e de violência, com custos altíssimos. Costumo dizer, uma mistura de universo literário de Daniel Harms, com toda a carga de violência inesperada, de morte súbita, e de Venedikt Erofeev com uma degradação e um desespero que ele resume naquela frase célebre que chega-se a um ponto onde não se percebe se são as massas que bebem por causa de verem as elites ou são as elites que bebem de verem as massas. Portanto, não há qualquer espécie de precedência ou de causa original a partir da altura em que essa esperança desapareceu. Mas sexta parte do mundo não começa por ser isto de forma alguma. E isto parece uma canção muito russa de progressivo desespero, passado um momento de exaltação. E a história russa tem muitos momentos desses, muitas reações destas, e depois uma imposição de inércia e paroxismos de violência que, de alguma forma, nos deixam também, se calhar, mais prevenidos para... Há países que são mais avessos às revoluções, há países que serão mais propícios. Nesta altura, a Rússia não será um país muito propício, mas foi na altura do filme do Vertov, filme
do Vertov estava-se a construir, tinha-se a convicção, bem, com mais ou menos convulsões, estava-se a construir uma coisa com uma lógica que era uma contribuição coletiva. E, portanto, este movimento, que era utópico de origem, gerava de si próprio novas utopias. O que eu procurei abordar nesta espécie de material suplementar entre vários que vou fazendo para o meu projeto, o que eu tentei abordar com o filme que está em projeção numa das salas do Museu do Neorrealismo, foi precisamente essa subsistência, ou a imagem da utopia, ou as várias imagens da utopia, da parte de uma realidade que já não a envolve, a realidade contemporânea, e duas evocações. Um filme que está cheio de evocações de pistas, de ideias, evocações musicais, sonoras, evocações visuais. Uma utopia oficial era a utopia do Vertov, por muito que colidisse também com o que seria as várias maneiras de se doutrinar e de prosseguir a via da construção da sociedade que os vários grupos em luta tentavam construir. Mas seria uma utopia oficial. Outra seria uma utopia não oficial de quem não tinha, não esperava ter, rapidamente deixou de querer ter e opôs-se. Não tinha nada a ver com a utopia oficial e a utopia da Revolução, que é uma das poetas que se revelaram na altura dos primórdios da Primeira Guerra Mundial, a Marina Tsvetaeva, que era uma figura, não era uma figura conhecida em termos oposicionistas, mas era suficientemente vocal e tinha uma história suficientemente improvável para marcar um terreno e constituir-se depois, ir pagando por isso a vida inteira. E ela tinha utopias também, que verbalizava e com que construía também universos alternativos, não só ao sistema que se ia impondo na União Soviética, mas também o sistema que era apoiado pelos exilados russos, que ela, ao exilar-se ela própria, acabou por não poder ter como companheiros, de alguma maneira, de uma dividência. A sexta parte do mundo do Vertov é, então, aquilo que se espera, a União Soviética de les a les, em vias de ser construída, ou já a caminho de ser mais visivelmente a realidade. Mas, apesar de todas as suas qualidades, é um filme que, também por Vertov ser quem era, um homem violentamente antinarrativo, é um filme ao qual escapa uma série de outras questões que outros filmes desenvolveram ou desenvolveriam por essa altura. E um deles apresenta uma utopia oficial de outra maneira. É um filme do Grigory Kozintsev e do Leonid Trauberg, uma dupla de realizadores muito novos, como quase todos eles, porque a Revolução também foi uma questão de oportunidades para quem tinha menos a perder, que eram jovens. E é uma questão de oportunidade perdida, que a Marina Tsvetaeva não embarca,
mas é uma oportunidade agarrada por quase todos os nomes do grande cinema soviético clássico que conhecemos, que são pessoas que têm entre 12 a 20 anos quando a Revolução acontece e começam a assinar as suas grandes produções com idades a partir dos 21 a 22 anos, ou menos. Portanto, a história deste filme de Kosintseva e Trauberg é também uma história de juventude, de possibilidade de começar uma nova vida. Vamos ver um pequeno excerto. Era um filme mudo, portanto é um filme de 1929. Começa a ser filmado em 29, 30 e depois é-lhe acrescentado som e uma partitura do Shostakovich. Há uma parte que se perde. Sim, sim. Obrigado.
Quem conhecer o filme, é um dos filmes mais conhecidos desta época do cinema soviético, À Beira do Mar Azul, conhece a atriz Elena Kuzmina, que define também uma trajetória de adoção, de uma mobilidade social permitida pela Revolução. E que o filme aborda e tenta também fazer uma espécie de reiteração a partir da altura em que nomeia a sua personagem com o mesmo nome da atriz. Ela é Helena Alexandrovna Kuzmina, e não era um processo muito vulgar. É algo que corresponde a também envolver o espectador com o tipo de dilema que ela virá a ter. Nesta altura, trata-se apenas de estar a saborear de antemão a utopia da sociedade que se irá construir. Ela é uma professora primária, recebe um inquérito em que lhe perguntam onde deseja trabalhar e ela, muito convictamente, responde aqui, em Leningrado, na altura. E quando não, recebe algum tempo depois uma convocatória para se apresentar numa escola primária a 3.000 quilómetros na República de Altai, portanto, Sibéria, extremo oriente, mas ali na fronteira com a Mongólia. E revolta-se, porque pergunta-se, então, mas porquê ela? Porquê que ela terá de ir? Entre tantas pessoas, visto que ela já tinha formado uma idealização da sua vida que passava inteiramente por permanecer no lugar onde tencionava trabalhar. Há uma espécie de pressão social. O dever dela é ir ajudar a construção do socialismo nas zonas atrasadas, que acaba por vencê-la mais em termos de pressão dos pares do que em termos de pressão social, mas depois, ao chegar ao destino, aí a construção da sua personalidade deriva definitivamente para uma descoberta mais poderosa do individualismo. Ela teimosamente vai ficar numa situação bastante difícil, permanecer numa situação bastante difícil, em que terá de confrontar entre todos os adversários que lhe podiam surgir, e surgem alguns, primeiramente o representante da nova ordem soviética, um burocrata destacado para o lugar, que é preguiçoso, é corrupto e é razoavelmente inútil. Portanto, o sonho soviético tem de primeiro confrontar-se à própria incapacidade dos seus pioneiros. É claro que o filme é criticadíssimo por este pessimismo e por outras questões mais, apesar de ser um filme mais narrativo do que os filmes anteriores do Kozintsev e do Trauber, mas isto, falando em cineastas de uma certa geração na União Soviética, não significa muito, por muito que muitos deles quisessem fazer filmes mais à americana. Portanto, isto é uma questão com mais de um século. O lado formal acabava sempre por se impor e por torná-los menos acessíveis e menos queridos do público. No caso do Kozintsev e do Trauberg, eles tornam-se mais adiante cineastas da palavra e conseguem navegar com alguma margem dentro destas contradições. E de contradições se trata, para mim, é o que me interessa mais neste tipo de
viagem a esta época. Vou fazer aqui uma passagem para um poema da Marina Tsvetaeva, que é o poema que dá origem ao título do trabalho que exponho, e completo com um novo excerto do filme do Kosintseva de Trauberg, o Odna, Sozinha, que é já o início do embate da protagonista com a realidade, com a realidade nova que veio encontrar no espaço juntado à Mongólia. Isto é apenas a transcrição sem som.
pronto, é sobre a égide deste filme e do poema da Marina Tsvetaeva que eu então contribuí para a exposição comissariada pela Paula e pela Sandra. Obrigado. Olá, boa tarde a todos. Eu sou desligado. Então, para terminar estas conversas, vou tentar ser breve. Não vou focar muito no trabalho que está lá fora, depois podemos falar sobre algo melhor. Vou só apresentar este pequeno arquivo que se foi formando já há cerca de 3 anos atrás, e ele começou num passeio noturno ao pé de uma casa que eu mudei de 3 anos atrás, e encontrei cerca de 15 revistas da National Geographic ao pé da Embaixada de Emirados Árabes. Levei aquilo para casa sem nenhum propósito específico, e as revistas ficaram lá durante, quer dizer, está lá até hoje, mas passado algum tempo comecei a folheá-las e olhar para as imagens, e reparei que algumas das imagens começaram-me a fascinar e começaram a entrar no meu dia a dia. Mas eu, quando digo no dia a dia, do género estar a tomar o pequeno almoço, ir a casa de banho, e tentei de alguma forma pensar o que é que podia fazer com elas, como é que podia trabalhar esse material. Ao mesmo tempo que essas revistas foram para casa, uns amigos meus pediram na altura para eu apresentar uma proposta. Eles são designers, para fotografar todos os livros que eles já fizeram, e uma condição que eles deram foi: o que nós queríamos é assim um espaço infinito onde cabe qualquer coisa. Eu acho que hoje em dia é aquela ideia quase da sala branca, um espaço infinito qualquer. Podemos pôr qualquer coisa, e na altura surgiu uma ideia do espelho, que era uma superfície plana que era prático pôr coisas em cima, e este livro eu utilizei só para fazer alguns testes, e comecei a olhar tanto para esse livro como para as National Geographic. O que temos aqui é a Viagem à Itália, do Goethe, talvez é a versão do romantismo alemão, uma tentativa de fazer um Instagram, alguma coisa do género. Ao longo do livro temos descrições de como é que eram espalhados os dejetos nos quintais dos italianos, que aquilo era assim um bocado de porco. E a certa altura pensei, bom, vou começar a fazer um diário gráfico inspirado nessas imagens e começar a fotografá-las, e vamos ver quanto tempo é que isto vai durar. Eu vou fazer só assim alguns comentários nas imagens que seguem, porque algumas das relações que eu comecei a criar são mais óbvias, outras menos. E esta aqui é talvez uma das primeiras imagens que marcou, e depois também permitiu pensar um pouco algumas ideias daqui, que é a imagem do mundo feita do planeta Terra, neste caso do planeta Terra, feito pela primeira nave espacial que foi ao espaço e conseguiu fotografar esta imagem com um pouco em cima. E estas revistas colocaram duas questões que são de alguma forma importantes: a própria ideia do mundo e como é que nós temos acesso àquilo que nós chamamos de mundo, e que condições é que são necessárias para que o mundo exista. Só que o mundo é uma multiplicidade, e no fundo o que temos é vários mundos, não é só um mundo em que
nós vemos e como é que nós construímos essa imagem e como é que, ao visualizar o filme do Vertov, por exemplo, surgiu uma ideia, como é que de repente eu consigo comunicar a alguém que está numa aldeia ao pé de uma dessas localidades soviéticas, que de facto existe uma coisa que é um mundo e agora vai começar a existir um mundo socialista, ou um mundo capitalista, ou um mundo global, etc. E como é que nós todos vamos ter de lidar com isso? Então, esta primeira parte do projeto é mesmo essa ideia aleatória de algumas imagens e de objetos que eu fui encontrado a andar na rua, no chão, e de alguma forma fazia sentido e foram postas lado a lado. Há uma coisa importante que tem a ver com a premissa tivemos a discutir isso um pouco. Este trabalho, apesar de ser de montagem, é de montagem no sentido de pôr uma coisa ao lado da outra. Não existe propriamente o corte nas imagens. As revistas em si elas são dobradas, ou as páginas quando são recortadas são uma imagem, não existe uma composição no sentido de recortar duas imagens e tentar fazer uma colagem a partir daí. E todas as fotografias em si, elas, como são fotografadas em cima do espelho com uma superfície branca ou preta, neste caso é cinzenta, elas têm um lado super artificial, mas são imagens que são objetos mesmo que estão opostos. Não existe nenhuma edição ao nível de duplicação ou de alteração das formas no computador, que as pessoas às vezes colocam essa questão de que programa é que eu utilizo para fazer isso. E as relações, como podem ver, são às vezes mesmo básicas. São pessoas dentro da água com a cabeça cortada pela água. Depois aparece o peixe também com a cabeça cortada e em cima do espelho. Portanto, há sempre várias assim, camadas de relações que se vão desenrolando. Depois de cada imagem, a produção de cada imagem também tem uma história. No caso do peixe, depois, óbvio, foi feita uma sopa de peixe, assim, uma panela grande. Convidei vários amigos meus artistas para jantar. Essa panela está ainda em vias de produção, mas será agora para breve. Alguns trabalhos começam a ter um caráter de anotação daquilo que interessa e começam também a entrar em interação com alguns artistas que também me interessam, não no sentido de roubar trabalho ou roubar ideias, mas são umas notas. Esta, por exemplo, foi feita para André Romão, depois de vários diálogos que surgiram, quase como se fosse uma prenda de... Então, esta é, digamos, a primeira fase do projeto em que durante cerca de 2 anos eu estava a descobrir essas relações entre objetos, imagens, revistas, e depois começou a entrar já em coisas um bocado mais específicas em que colocava mesmo algumas questões e tentava resolver a coisa de uma forma diferente. Um dos projetos é a resposta a esta proposta da exposição que temos lá fora, e isto aqui é uma coisa que é um trabalho que ainda não foi apresentado, mas vou mostrar apenas algumas imagens. A ideia seria de pensar em duas personagens, ia dizer, filosóficas que têm acesso de alguma forma ao mundo. Uma delas é a coruja de Minerva do Hegel, que no crepúsculo passa pelos eventos e não consegue antecipar o futuro, não consegue projetar-se
para uma utopia, apenas tem capacidade de absorver aquilo que passou. E o outro, claro, é o anjo da história do Walter Benjamin, que também vê todo o tempo e todo o mundo como um conjunto de catástrofes que estão a acontecer, e ela está de costas virada para o futuro e não consegue virar por causa do vento das asas. Estas duas personagens com as asas são personagens que no fundo são singulares, porque temos uma coruja e temos um anjo, e eu pensei criar uma espécie de animais e insetos que pudessem utilizar as imagens das asas das National Geographic e que de alguma forma fosse múltiplo, no sentido de são várias e não se consegue definir bem a forma ou o que é que representa cada animal ou cada inseto. Eu ainda não tenho um nome específico para lhes dar. E esta equipe foi uma das primeiras que surgiu. O que nós temos na imagem, no texto, quando a fotografia impressa dá para ler bem, é a catástrofe do Chernobyl, e depois aqui no texto eles descrevem que os miúdos que nasceram com radiação tinham a cunha de pirilampos, porque traziam dentro da radiação em si. E eu comecei a utilizar aquilo que me pareceu mais óbvio, que são os pisa-papéis. Já que estou a fotografar papéis, vou aproveitá-los para formar e para prender as folhas e tentar fazer algumas composições. Será que podemos só apagar aqui estas luzes daqui da frente, porque as imagens estão... E aquele projeto. Isto aqui, para mim, também remeteu um bocado para a coruja, e na parte de trás temos a cidade chamada Magnitogorsk, também da União Soviética, da atual Rússia, a cidade mais poluente do país. Isto aqui é uma das fotografias que está presente na exposição. É um conjunto de crianças que começaram a nascer nos anos 80 sem o braço esquerdo, por causa de uma radiação, e no artigo explicam que uma senhora começou a analisar esse arquivo de nascimento e achou estranho que o filho dela também nasceu sem o braço esquerdo. Como é que num país de esquerda isso começou a acontecer devido a uma alteração genética qualquer? Isto no fundo depois parece quase uma espécie de Dragon Balls, ou assim, são um conjunto de pisa-papéis com monstrinhos que não dá para perceber bem o que é. Isto é México, e depois temos os pescadores que utilizam as redes chamadas redes borboleta. Depois eu utilizei também pisa-papéis com alguns peixinhos aqui dentro para fazer o paralelismo. Aqui está um mapa de profundidade para ver quão fundo o ser humano consegue ir no oceano, quais é que são os mecanismos que eram possíveis de ter numa determinada época, nos anos 80. Isto aqui é o arquipélago de Bikini, onde os Estados Unidos fizeram muitos testes nucleares e que, no fundo, já estão a ver que os corais já estão a recuperar passados 50 anos de tanta radiação. Este aqui é o último, que parece assim uma amalgama. Há uma coisa curiosa que na entrevista dizes que o ser humano nunca conseguiu registrar um macaco a tirar uma bola de neve.
E pronto, isto são as duas balizas que ficam entre o projeto que está exposto, sobre o qual podemos falar. Já está aqui. Obrigada.